Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem por aí? Espero que sim, hein? A gente chega agora com mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete, onde a gente debate assuntos importantes, a gente traz personalidades, pessoas que podem acrescentar inclusive na nossa carreira profissional. E olha, vou te dizer que o assunto de hoje é importantíssimo, é voltado para o empreendedorismo, mas quem ainda quer entrar nesse mundo, quem ainda quer dar os primeiros passos, então é fundamental para você tirar alguns aprendizados, alguns insights importantes. Quem está aqui comigo tete a tete hoje é o Felipe Ladeira, ele é empreendedor, autor de livros, professor e tem um conhecimento aí para trazer para a gente sobre o tema como as empresas crescem. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiro, obrigado, para mim é uma honra, já queria há um tempo vir aqui conhecer vocês, a estrutura, e para mim é uma honra enorme estar aqui. Maravilha. Um pouquinho. A gente é que está honrado em poder levar esse conteúdo aqui para o nosso espectador, né? Um internauta que está passando por aqui. Aliás, você que está passando pela primeira vez, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ver também outros tantos vídeos, inclusive de empreendedorismo aqui no nosso Tete a Tete. Já quero começar perguntando sobre a tua trajetória. Está no meio do marketing, dessa comunicação importante que as pessoas precisam ter, tanto físicas como pessoas jurídicas, e essa visão de empresa. Então, assim, como é que a gente faz, antes de perguntar como faz, quero falar um pouco da tua trajetória. Como é que você chegou hoje para ser esse profissional referência na sua área? Primeiro, obrigado pela referência, mas muita gente até não sabe, mas eu vim da área de tecnologia. Uhum. Minha primeira profissão, isso em 98, foi na área de tecnologia, já com desenvolvimento de sites de internet. Numa época que a gente começou a desbravar a internet mesmo aqui no Maranhão. Era uma coisa muito nova, o mercado tinha uma resistência muito grande para a internet, totalmente diferente do cenário de hoje. Então eu comecei na tecnologia, como eu falei, na área de desenvolvimento web, e isso acabou me levando para a área de propaganda, de comunicação. E aí eu me formei com o objetivo mesmo de me desenvolver nessa área, me qualificar. Me formei em publicidade, entrei em agência de propaganda, então me tornei sócio de uma agência de propaganda, por onde eu fiquei 22 anos à frente, mas fazendo parte da direção dessa empresa, e que me ajudou muito a me desenvolver, me deu várias oportunidades de ter contato com grandes empresas, onde eu tive a oportunidade também de aprender e colocar muito em prática o que eu aprendi, né? E hoje eu estou num novo desafio, há 2 anos com uma agência nova, mas graças a Deus muito abençoado, com muitos trabalhos, muitos projetos em andamento, conseguindo inclusive tirar alguns projetos que estavam engavetados. Além da minha agência, eu tenho novamente agora uma outra empresa de tecnologia, estou com uma empresa também especializada em marketing digital e minha empresa de pesquisa de mercado. Então, estou aí reunindo um ecossistema de empresas com a finalidade, de fato, de trazer ajuda e contribuição para os empresários locais. Além dessa minha vida paralela também como professor, que é uma paixão que eu tenho. E essas empresas, de certo modo, elas se conectam, né, para chegar aí, para fazer um trabalho amplo e contribuir para a mesma finalidade, que é comunicar, que é levar, que é transmitir ideias e pensamentos. Perfeito. E, como eu falei, formamos um ecossistema, onde a gente percebeu que existiam necessidades no mercado que não estavam sendo atendidas e que as empresas estavam precisando desse tipo de atendimento. E isso, com essa percepção que nós tivemos dessas oportunidades, a gente foi modelando empresas que atendessem essa necessidade. Consequentemente, a gente fez com que essas empresas se conectassem. Então, hoje a gente consegue entregar uma solução bem completa para o mercado. Felipe, quando a gente fala de empresas se manterem, né, serem autossustentáveis, elas crescerem, a gente passa primordialmente pela comunicação, né, porque hoje em dia é algo fundamental. Antigamente as pessoas achavam que comunicação era, não era nem um segundo plano, era terceiro, quarto, quinto. Hoje em dia um plano de comunicação, de gestão da imagem dessa empresa é fundamental e isso tem refletido também na busca por profissionais. Sem dúvida. E o que acontece? Inclusive, não é porque eu sou da área, não, porque eu também sou empresário, eu sei das dores que a gente tem, mas o fato, Olavo, é que hoje marketing e comunicação é um fator crítico de sucesso. Como você falou,
antigamente não era tão urgente, tão gritante quanto é hoje, porque nós tínhamos uma competição menor. Então, a necessidade por marketing e comunicação, ela cresce proporcionalmente à competição do mercado. Então, no mercado onde você tem várias empresas concorrendo entre si, é imprescindível o investimento em marketing e comunicação, ao ponto de falar que uma empresa que não investe em marketing, ela está fadada ao fracasso. Ela não vai aparecer, né? Porque Não vai. aquelas pessoas, inclusive... E tem gente que tinha resistência antigamente às redes sociais, à internet. Hoje em dia, ou abre essa mente, amplia os horizontes, ou vai ficar lá para trás. Sim. E aí tem um ponto curioso, Olavo, porque quando qualquer tecnologia, quando ela é lançada, inicialmente ela passa por um momento de resistência, porque você tem uma resistência natural às mudanças. E eu passei por isso, como eu falei, eu comecei na área da internet quando a internet não tinha a abertura que tem hoje. E na época eu tinha muita resistência. O que também acontece num ciclo de desenvolvimento de toda a tecnologia, isso não é restrito à internet, é que também há um momento de extrapolação. O que acontece? O mercado inicialmente tem resistência, depois o mercado percebe quais são os benefícios da adoção daquela tecnologia, e chega um momento que ela começa a extrapolar o uso, também já... Ela não sabe utilizar bem aquela internet. Eu até acredito que hoje, em alguns momentos, em algumas situações, a gente tem uma extrapolação. Em alguns momentos a gente tem uma supervalorização do meio, a gente tem às vezes uma utilização inadequada e às vezes até em detrimento de outras ferramentas e estratégias que dão resultado, mas estão sendo deixadas de lado por conta da internet. Que também tem, de novo, não desmerecendo a internet. Ela é extremamente importante, de novo, fator crítico também de sucesso das empresas. Porém, existem muitas outras estratégias de marketing e de comunicação que são extremamente importantes dentro de um planejamento e que, numa visão muito simplista do que é o processo, estão sendo deixados de lado. Em algum momento, o mercado vai se dar conta disso, vai ser forçado a revalorizar alguns meios de comunicação e aí vão voltar a fazer isso. Já aconteceu em outros mercados mais maduros, isso também já aconteceu. Agora, essa empresa, né, ela é experimentar, é importante experimentação, tá? Antes da gente entrar aqui no ar, eu havia falado aqui para o Felipe, vou até fazer aqui um relato, no caso estou falando eu como profissional, eu não utilizava, por exemplo, o TikTok, né? Eu entrei a um determinado momento, eu não gostei muito do conteúdo, eu via que tinha muita exposição, enfim, não gostei muito, diferentemente do Instagram, que eu já tinha há um tempo. E outras redes fui conquistando. Não é pela questão de eu ter várias redes, mas assim, de eu ampliar o meu público, de eu aumentar a minha comunicação. Aí a gente faz uma analogia para a empresa. Não é que o proprietário muitas vezes diz, o empresário, mas eu não sou de aparecer, não, mas eu não gosto disso. Mas o investimento em comunicação é independentemente de eu gostar. Eu tenho que estar ali, eu tenho que entender como, por exemplo, essa estratégia de usar o TikTok para colocar os cortes do podcast, para colocar, alcançar também por meio de vídeos, enfim, do meu trabalho. É mais ou menos essa analogia que a gente faz também Perfeito. Com as empresas, né? Perfeito. E um ponto importante que você colocou de novo, a questão de eu tenho que definir minhas estratégias com base no público e não com base nas minhas preferências. Então, eu como empresário, para definir quais são as minhas estratégias e em que canal eu estarei, eu tenho que primeiro analisar meu público-alvo. Então, é ele que determina qual o canal que eu tenho que estar. Nós, como profissionais de comunicação e marketing, nós temos obrigação de conhecer todas. Sim. Mas não necessariamente precisamos utilizar todas ou adotar todas para todos os clientes. Mas a gente precisa conhecer, porque tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, a resistência ao que é novo. Se nós não conhecermos e nós nos depararmos com uma situação que a gente precise daquela ferramenta, na qual eu não conheço, eu tenho uma tendência a ter resistência. Então, o que é o profissional de marketing e comunicação? A gente tem que conhecer. Aí nós temos que conhecer com uma visão crítica, não com uma visão de usuário, que é uma outra situação também. A gente tem que entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qual o perfil de público de cada canal, analisar o perfil da empresa que está investindo e aí sim fazer o direcionamento. Eu costumo falar que toda estratégia ela pode ser boa ou ruim, depende do cliente e do público-alvo. É importante, né? E também com a importância de ter uma orientação profissional, né? Não é no achismo. Antigamente botava o sobrinho, sei lá quem, para ficar à frente da comunicação, né? da empresa. Hoje em dia requer, não que não possa colocar parente, não estou falando isso, falando da questão mesmo de não arranjar uma pessoa que de repente não é nem da área, mas de buscar orientação, de buscar o profissional para ser inserido ali naquele ponto estratégico. E aí entra a questão do que às vezes o barato sai caro. E existe uma coisa para que nós, empresários, a gente tem que saber que
uma coisa chamada custo de oportunidade. Além daqueles custos convencionais que a gente tem lá no nosso fluxo de caixa, na nossa administração de empresa, nós também temos que ter uma percepção que existe o custo de não aproveitar as oportunidades. Às vezes, quando eu coloco uma pessoa, de novo, não como você colocou, não por uma questão de ser parente, mas por uma falta de qualificação, Sim. você perde tantas oportunidades ao longo daquele tempo que, e pior, é o tipo de um custo que você não consegue mensurar. E aquele valor que você está economizando, ele vai voltar como um custo muito grande lá na frente. Porque tem uma coisa que é o recurso mais importante de todo mundo, não só dos empresários, é o tempo. Porque o tempo é o recurso que a gente não consegue recuperar. Às vezes a gente consegue recuperar um prejuízo financeiro, mas tempo a gente não pode. Por isso que o empreendedor ele precisa saber valorizar o tempo dele como um dos maiores ativos que ele tem. E por isso que não dá para eu pensar em economizar no meu investimento. Porque se eu economizo no meu investimento, eu estou, consequentemente, minimizando o meu resultado. Exatamente, gostei demais desse ponto. Inclusive, vou ficar aqui atento para quando a gente for fazer os cortes, esse aqui vai ser um corte com certeza, que é muito importante e faz muito sentido. E olha que eu não sou, já tivemos um empreendimento, mas não sou empresário profissionalmente, né, no dia a dia. Isso faz todo sentido, inclusive para quem também é empreendedor da própria carreira. Sim, faz todo sentido. E você do outro lado, inclusive, que está gostando dessas dicas, desses insights, para você que já está no processo aí de empreender, já é empresário, ou para quem está pensando. Deixa eu dar aqui Felipe, um testemunho meu, porque de fato é isso, assim, eu busquei informações muito rasas para quando a gente foi montar uma loja e eu e minha esposa nós tivemos decepções, nós tivemos prejuízos, perdas, porque nós não fizemos a coisa como deveria. Hoje, com a nossa experiência, aliado a insights, a ajudas, a pensamentos que a gente vê como esse seu, a gente já construiu uma outra perspectiva e hoje, de fato, a gente não faria mais da mesma forma e buscaria a ajuda de profissionais que pudessem nos ajudar, tá ali de perto. Perfeito. Continuando nessa linha, Felipe, eu quero saber, entrar aqui no nosso assunto de fato, como é que, diante dessa comunicação, dessa qualificação, essa coisa toda, como é que você diria que as empresas crescem? Como as empresas crescem? Perfeito. Eu vou começar, inclusive, eu estive há poucos dias, em um evento do CDL, falando sobre esse tema. E eu comecei o evento falando o seguinte: a questão das empresas crescerem é uma questão de sobrevivência. Porque às vezes quando a gente fala, Olavo, assim, eu quero que minha empresa cresça, pode parecer ostentação, não é. Hoje, as empresas precisam crescer por uma questão de sobrevivência. Eu chamo atenção nisso e eu faço essa reflexão porque o mercado está crescendo. Existe um crescimento porque existem novos clientes que estão entrando no mercado, o mercado está crescendo. Então, se o mercado está crescendo e a minha empresa não cresce, ela está encolhendo. Entende? Então, se a minha empresa ela tem que crescer, tá? E aí passa por alguns pontos que eu vou abordar com vocês aqui, é que, primeiro, para uma empresa crescer, a condição para isso é que ela tem que ter um diferencial competitivo. Que aí é um grande gargalo de quem está começando. Eu estava falando isso ontem em um evento de empresários aqui em São Luís também, que a maior parte das empresas iniciam no Brasil, elas iniciam não porque o empreendedor identificou uma oportunidade de mercado, mas por uma questão de necessidade. Ele não conseguiu um emprego, ele quer melhorar a renda dele, ele quer mudar de lugar e ele abre um negócio. Não desvalorizando isso, porque é uma realidade das pessoas, mas o fato é que isso é a forma errada de fazer e você corre um grande risco de não acertar. A forma correta é você identificar uma oportunidade no mercado e você criar a sua empresa. Porque a missão de toda empresa é resolver um problema do mercado. Tá? Isso é um fato. Se a missão de toda empresa é resolver o problema do mercado e não do empresário, eu tenho que ter um diferencial competitivo que justifique a minha existência. Então, se eu entro no mercado, eu tenho que responder a pergunta: o que eu tenho diferente, o que eu ofereço de diferente para o mercado, que ele já não encontra? O que eu ofereço de diferencial para o mercado, para justificar a minha existência? E aí o que acontece? Se o empreendedor não tem essa resposta clara para essa pergunta, ele tem que criar.
Ele tem que desenvolver uma vantagem competitiva. É o que a gente chama do crescimento sustentável. Tu falaste agora há pouco sobre isso. Sustentável por quê? Porque eu posso crescer em um determinado momento e depois perder mercado. Porque eu não criei uma sustentabilidade para o meu crescimento. E isso passa por criar vantagem competitiva. E existem 3 formas de nós criarmos vantagem competitiva. Isso aí não sou eu, não é teoria minha. Isso aí é teoria de Michael Porter, que fala sobre as vantagens competitivas, diferenciais genéricos de competição de mercado. Um deles, Olavo, é eu ter liderança de custo. Então, assim, eu posso iniciar uma empresa que pode até ter empresas concorrentes, mas eu vou criar uma vantagem competitiva que é ser líder de custo. Um ponto importante aqui é que líder de custo não é diretamente líder de preço, que é uma outra coisa errada que o mercado entende. Por isso que a gente vê tantas empresas abrindo e fechando. Ela imagina que para ela criar um diferencial competitivo, ela tem que vender mais barato. Esse diferencial, ele só é sustentável se eu tiver uma produção, uma linha, um processo muito claro, onde eu tenho um custo mais baixo que viabiliza um preço mais baixo. Então, o preço mais baixo oferecido para o cliente, ele é consequência de uma cadeia muito bem definida, de processos muito bem definidos. Então, a primeira forma de crescer, a primeira forma de criar uma vantagem competitiva é liderança por custo, e isso passa por eficiência na operação. Tá? Então, o que as grandes empresas fazem, né? A gente vê muito esse termo usado hoje em dia, de empresas que estão se reestruturando para diminuir o custo da operação. E ela faz isso para subsidiar um diferencial competitivo. Aí eu até nesse evento que eu fui dar uma palestra, Olavo, eu comentei das lojas, acho que é loja do 20, que tá uma febre. É uma febre. Pronto. Já vi até loja do 6. Pronto, loja do 6. Então veja só, isso não necessariamente é uma vantagem competitiva baseada em liderança de custo, porque ele pode de fato estar oferecendo um preço baixo. O que acontece quando uma empresa oferece um preço baixo? Ela tem um crescimento muito rápido, porque ela gera uma demanda de pessoas que estão dispostas a pagar pouco pelo produto. Mas se ela não tiver uma operação muito bem desenhada, muito bem controlada, ou seja, um controle dos custos, ela não vai conseguir sustentar esse negócio. Então, não por acaso também que a gente vê tantas lojas com esse modelo de preço baixo abrindo e fechando. Ela abre, cresce, porque ela tem um volume de venda muito grande, mas ela não se sustenta. E aí já fica uma dica, ela tem que ter controle de custo. É esse que é o ponto. O preço, ele é resultado de uma operação muito ajustada, muito bem controlada, que consegue controlar desde fazer uma boa compra, que muitas vezes passa por ter um bom volume de compra, a ter quase desperdício zero, ter uma equipe muito bem treinada para aproveitar todas as oportunidades dentro de loja. Então, assim, você consegue fazer desde que você tenha uma operação muito ajustada. Então, não é só eu entrar no mercado, oferecer um preço mais baixo, vou ganhar mercado, mas não vai ser sustentável, porque eu não vou ter margem. Porque o que acontece? O que vai dar sustentabilidade para o negócio é ter margem. Para que eu tenha margem mesmo vendendo barato, é ter custo baixo. Então eu chamo atenção porque a maior parte das empresas, Olavo, elas entram com esse objetivo. Elas pensam assim, vou ganhar mercado vendendo mais baixo. E muitas sofrem com isso, porque elas não entenderam que a lógica de ganhar mercado com preço baixo não é no preço, mas é no controle da operação. Mas essa é uma estratégia boa para quem está começando? Por exemplo, começar com preços mais baixos, passar, não sei, uma temporada atraindo... Eu não falo nem dessa loja do 20, mas eu digo outras lojas, porque eu já vi, por exemplo, lojas em bairros onde são tem muita atração de... Já teve uma loja, eu não lembro qual foi, aqui no não vou dizer o nome da avenida, Sim. mas aqui depois do terminal da Coab, que eu achava incrível, que havia uma fila de mulheres na porta, tipo a porta era aqui e praticamente 2 quarteirões de mulheres esperando essa loja abrir com roupas, que essas roupas podiam ser encontradas em outras lojas do bairro. Então o que estava atraindo essas mulheres? O que estava atraindo essa... Será que era preço? E aí a gente tinha às vezes curiosidade de olhar no Instagram, roupas iguais às de qualquer outra, preços iguais aos de qualquer outra e não se sabe, algo instalou ali mágico, digamos assim. Mas a empresa ainda existe? Não. Pois é, a novidade é um fator muito chave. Quando você inaugura uma loja, você chama atenção, porque a inauguração
já cria uma certa sensação no mercado que tem novidades, tem produtos melhores, tem um preço mais baixo porque está lançando. Quando as pessoas elas têm um primeiro contato com aquela marca e elas são frustradas porque não é aquilo que ela imaginava, aquele mesmo produto ela encontra em outra loja, o preço é o mesmo, ela não tem diferencial competitivo e ela sai do mercado. Exatamente. Então, assim, você me perguntou, Felipe, é a melhor estratégia? É uma boa estratégia? Eu posso te falar que é uma boa estratégia. Melhor não posso dizer, porque todas as formas de diferenciação são boas. Agora, o que acontece é que vai depender da realidade de cada mercado. Por exemplo, se eu entro no mercado onde já tem uma empresa com uma vantagem competitiva na liderança de custo, é muito complicado de eu entrar competindo com ela ali, porque a gente vai sacrificar a nossa margem. Então, às vezes, a solução é eu procurar uma outra forma. Vou te ilustrar com um caso que eu vi ontem num podcast. Microsoft e Apple. Né? É bem distante da nossa realidade, mas porque todo mundo conhece essas duas marcas. As duas empresas elas estão entre as 5 mais valorizadas do mundo. Com modelos de negócio bem diferentes entre si. Entende? Esse era o ponto, inclusive, da discussão ontem do podcast. A Apple ela tem um diferencial competitivo muito baseado em diferencial competitivo, que é o segundo ponto que eu vou falar daqui a pouco. Ela tem um produto que tem um valor agregado altíssimo, é um produto premium, então ela não é líder de custo, tá? Ela pode até ter uma operação muito azeitada, mas ela tem margem e ela não vai vender mais barato, tá? Em contrapartida, a Microsoft ela tem uma outra visão de negócio. Não é que ela venda barato, mas ela vende bem mais barato do que a Apple. Porque o objetivo da Microsoft é ela estar na mão de todo mundo. Ela quer estar na casa de todas as pessoas. A Apple não precisa disso, tá? Ainda assim, duas empresas com modelos de negócios tão diferentes estão entre as mais valorizadas do mundo. Mas elas não conseguiriam ou teriam muita dificuldade de conseguir isso se elas estivessem buscando a mesma vantagem competitiva. E elas não têm. Como elas têm uma clareza muito grande sobre os seus diferenciais, a sua missão e o seu modelo de negócio, eles conseguem crescer de forma independente. Agora, um ponto que eu posso te colocar é que, sim, a liderança de custo ela é a forma mais rápida de crescer. Porém, ela é a mais arriscada de todas. Então, tudo vai ter pós e contras, tá? Então, Felipe, qual é a estratégia mais rápida de crescer no mercado? Liderança de custo. Mas também é a forma mais rápida de você perder mercado. Porque se entra uma outra empresa com um processo bem feito, também com liderança de custo, e você não vai conseguir fidelizar. Uma coisa que eu gosto de falar muito, Olavo, é que quando você tem uma empresa baseada em preço, em custo, você não fideliza cliente. Quem fidelizou foi o preço. Se alguém oferecer um preço menor do que o seu, ele vai levar seu cliente. Então, há o risco muito elevado. Então, eu ganho o mercado rápido, mas eu corro um risco elevado de perder o mercado muito rápido também. Então, tem esses pós e os contras também, tá? Eu falo já da segunda, tu queres... Não, pode falar. Por que você está falando isso aí? Eu lembro, por exemplo, do diferencial, hambúrguer é tudo igual, batata frita é tudo igual, mas de repente as pessoas elas aguçam a vontade, vem do nada. Eu tô com vontade de comer um McDonald's. Certo. Crianças, o McLanche Feliz. E é basicamente isso que você está falando, não é o preço, né? Porque se eu for pegar o McLanche Feliz, não sei se está R$25, eu posso ir aqui no bairro comprar um hamburgão bem suculento, essa coisa toda. Mas a gente foca, às vezes, a mente, o nosso gosto, estar ali, consumir, não sei, do McDonald's, do Bob's. Eu, por exemplo, acho fantástico o milkshake do Bob's. Para mim, os outros, o milkshake eu penso, então assim, a gente já vai pensando, é mais ou menos essa linha? Aí é o segundo ponto. Tu já adiantaste. O primeiro eu falei é a liderança de custo, tá? Que leva a um preço mais baixo. O outro é um diferencial competitivo. Eu criar um serviço ou um produto que eu tenha exclusividade, tá? E aí existem duas formas de eu ganhar mercado, crescer, baseado no diferencial competitivo. Ou eu tenho um diferencial real. Por exemplo, eu tenho um serviço que só eu presto em São Luís. Por exemplo, ontem eu estava em uma reunião com uma clínica de saúde, onde diversos serviços que ela presta na clínica, só ela presta no Maranhão. É um diferencial competitivo, tá? Mas também eu posso criar um diferencial competitivo, que é a minha marca. A minha marca também pode se transformar. Então, por exemplo, hoje... um hambúrguer que eu como no meu bairro ou eu como no McDonald's, o nome tem um peso gigantesco. Tem. Entende? Então, o que o McDonald's fez?
É difícil criar um diferencial competitivo em cima de um hambúrguer. Então, o que ela fez? Ela colocou uma marca naquele hambúrguer. Então, hoje ela pode vender mais caro, pode vender mais barato, ela não depende do preço, não é o seu principal modelo de negócio. A sua marca é. E não, por um acaso, é que ela investe tanto em marketing, tanto em comunicação. Um outro ponto que eu vou falar também, que é o posicionamento, a imagem que as pessoas têm, né? E aí o que acontece? Ela consegue criar, de certa forma, um oceano azul, porque ela já não tem uma competição tão direta com o hambúrguer da rua. Porque a pessoa que vai comer um hambúrguer da rua, por exemplo, é uma coisa que a gente gosta de falar em sala de aula, inclusive, a pessoa vai sair com a namorada pela primeira vez, e se ele tiver que escolher entre levar numa hamburgueria como o McDonald's ou levar num hamburgão da rua, ele vai levar no McDonald's, né? Aí tem tudo envolvido, não é só o hambúrguer, é o ambiente, é a música, é o atendimento, é a farda, é a marca, é a comunicação. Essa é uma forma de você ganhar mercado, crescer de forma sustentável. Então a gente falou do liderança de custo e a gente falou de diferencial competitivo, que pode ser uma coisa concreta, como o caso da Apple, que tem um produto que é diferenciado, que cobra 3 vezes mais caro do que os demais, vende, por exemplo, bem menos do que a Samsung, mas tem mais rentabilidade, tem mais margem, porque criou um diferencial competitivo. Falamos do McDonald's, mas tem inúmeras empresas que conseguem criar uma marca. Aqui mesmo em São Luís você tem em vários segmentos, marcas que... Agora você falou, Felipe, a Carolícia. A Carolícia é uma empresa que criou um diferencial competitivo baseado na marca. Incrível, porque se você for ver, tem uma loja, tem a Carolícias que vende aqueles produtos e tem uma outra, um outro empreendimento basicamente idêntico, com tortas deliciosas e não tá cheio como a Carolícias. Perfeito. Aí eu fui domingo com minha esposa, a gente foi comprar uma torta, havia fila numa loja que não era de frente para a avenida, Sim. numa rua dentro do bairro, e eu fiquei olhando, analisando, eu digo, nossa, qual o diferencial dessa loja? Imagina, Olavo, quantas empresas na área de alimentação abrem e fecham todos os dias. Exatamente. E você vê uma empresa como a Carolícia crescendo, saudável. Por quê? E assim, não é um produto baseado em preço. Você compra no produto não porque vou comprar na Carolícia porque é mais barato. Não, você vai comprar porque tem qualidade, tem procedência, tem confiança, você acredita. As pessoas têm valores semelhantes aos seus, que é um outro ponto. É uma empresa que consegue transmitir valores e as pessoas se identificam com isso. Sim. O fato que, diferente da outra situação de preço, que eu falei que você consegue crescer rapidamente, construir um posicionamento como esse, uma estratégia de vantagem competitiva, não acontece do dia para a noite. Então, com certeza, ainda aqui no exemplo da Carolícia, que é uma coisa mais próxima da nossa realidade, quanto tempo levou para se construir essa marca? E isso é um ativo que talvez hoje seja o principal ativo que a empresa tem. Então, as empresas que querem entrar no mercado, elas têm que responder, Olavo, a questão: qual é o meu diferencial? Pode ser preço? Pode, entendendo que preço é consequência da gestão de custo. Pode ser diferencial competitivo? Pode. Então, qual é a minha vantagem? Ela é real? Eu tenho um produto ou um serviço que só eu ofereço no mercado? Eu vou ter que construir uma marca que vai se tornar o meu diferencial a longo prazo? Ok. Um ponto importante aqui também para falar, quando a gente fala em diferencial competitivo, é que com a tecnologia crescendo tão rapidamente como está, Olavo, hoje a gente fala que a vantagem competitiva de diferenciação ela é transitória. Ninguém pode acreditar que tem um serviço diferenciado e que vai continuar com aquele mesmo serviço diferenciado para sempre. Sim. Vão copiar. Sem alteração. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte... porque é normal no mercado uma empresa copiar a outra. E eu costumo falar que a forma do concorrente te elogiar é te copiando. Porque eu já lidei com várias situações onde os empresários me procuravam chateados, né? Poxa, Felipe, copiaram a minha estratégia. E eu falo, tô te elogiando. A estratégia de concorrente elogiar o outro é copiando. E a gente tem que entender, Olavo, que com a tecnologia, a tendência de copiar é cada vez maior. Então, o que eu quero chamar a atenção também é que as empresas que optarem por uma estratégia competitiva de diferenciação, ela tem que investir em inovação. Porque a vantagem de hoje não vai ser mais a de amanhã. A vantagem de hoje, ela financia meu diferencial de amanhã. Tá? Eu tenho que estar o tempo todo inovando. Então, uma controla custo, outra inovação.
Tá? Por que eu estou falando isso também? Porque muita empresa cresce com um diferencial e depois fecha. Porque ela acreditou que aquele diferencial nunca fosse ser ultrapassado, e é. Então, a empresa que vai para essa vantagem competitiva, ela tem que saber que o modelo de negócio é baseado em inovação. Bom, na verdade, eu te deixei falar tudo isso assim, porque sem interromper, porque eu achei uma sequência maravilhosa e tem coerência, né? Desde o planejamento do negócio, como agir, porque eu queria saber exatamente essa questão da inovação, porque a gente tem que ser algo de inovar. Quando fala em inovação, a gente pensa muito em startup, mas essa empresa tradicional, ela também precisa inovar sempre. A gente deu o exemplo da Carolícia, se ela não inovar daqui a uns 2, 3 anos, eu não sei qual tempo de maturação, eu não sei. Mas se não houver essa renovação, pode estar afadado a decair ou até fechar, né? Não é isso que eu quero, tomara que ela sobreviva, mas é um exemplo, né? E não é você simplesmente copiar. O que eu quero te perguntar, eu vou perguntar já depois do nosso... aqui a gente é chique também, a gente faz um break, só que o nosso break é o nosso patrocinador. Eu quero te perguntar já sobre essa cópia de modelo de negócio. A gente fala muito hoje de modelar as empresas que estão fazendo sucesso, os empreendedores que estão dando certo, mas será que modelar, copiar é o jeito certo? Como fazer? Porque a gente vê empresas, vou dar também o exemplo prático de 2 empresas que estão aqui na Avenida dos Daniel de Latouche, uma é de um jeito, outra é de outro, basicamente similares, mas o resultado é diferente. Já a gente fala sobre isso aqui. Vou até anotar aqui para não esquecer, porque o papel tem que servir aqui, porque é tanta coisa que eu acabo me esquecendo, mas já a gente fala sobre isso. Ótimo. Antes, eu quero lembrar você aí do outro lado, a gente estava falando de oportunidade. Não posso deixar a oportunidade passar de lembrar você que a De Paula Estofados é uma loja de fábrica. Lá eles têm sofás, puffs, poltronas, fabricam também almofadas e as mantas para você dar aquele charme especial na sua sala e no seu negócio, inclusive na sua clínica, no seu estabelecimento comercial, porque eles também fabricam poltronas ideais aí para consultórios, para o estabelecimento onde você quer montar, fazer aquela mobília legal. Por que a gente indica a De Paula Estofados? Porque o diferencial, você está vendo aqui, né? As empresas precisam ter esse diferencial, e a De Paula, o diferencial é justamente a qualidade extra. Quando você compara um sofá comprado aí numa loja, num magazine da vida, né? Você vai comprar uma demanda, milhares de sofás que foram feitos iguais, e não tem tanta qualidade. Não sei você, mas lá em casa a gente já comprou sofá que de repente ele afundou. Na De Paula é diferente, porque a espuma D33 de mais qualidade, a estrutura é de madeira eucalipto, vai durar anos e anos esse sofá aí na sua casa. Obviamente você cuidando, tratando do sofá direitinho. Ainda tem 1 ano de garantia para você, e na compra do seu estofado você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Tem preço especial para quem vai pagar à vista, para quem vai levar o sofá à vista. Se você quiser, tem tudo lá no showroom, a pronta entrega, ou você pode encomendar do tamanho, da cor, do jeito, formato que você quiser, e ainda vai receber o seu sofá completinho na sua casa, frete grátis em até 7, 8 dias, garanto que vai estar aí na sua sala. De Paula Estofados, grande dica para você que é empreendedor, que quer a sua casa melhor, que está querendo investir em casa e também no seu negócio, abrir de repente o consultório, vai lá dar uma passada na De Paula Estofados, diz que assistiu aqui no nosso podcast, que eles vão te dar um brinde especial e uma promoção também bacana, exclusiva aqui para o nosso espectador. Felipe, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Vou dar o exemplo prático. Temos na Avenida Daniel de Latouche, de um lado, a Potiguar. Do outro lado, há uns anos, foi instalada a Jacaré Home Center. Basicamente a mesma coisa, os produtos, pisos em promoções, aquela coisa toda. O resultado da Potiguar é diferente do resultado da Jacaré. Por que isso acontece? É um modelo errado? É uma aplicação? É uma imagem? O que a gente pode analisar? Ali existem vários fatores que influenciam, né? Não é o fato somente de abrir uma loja na frente da outra, muito parecida, que vai surtir resultado. E de novo, você está falando de um modelo de uma empresa que investe muito em marketing, muito em comunicação, que tem uma empatia gigante no mercado, já tem uma relação emocional muito forte com o público, e isso consequentemente dá um certo protecionismo, uma certa proteção de mercado. O ponto que tu colocaste é saudável as empresas copiarem uma outra? E eu te falo o seguinte, é extremamente saudável
a prática de você analisar a concorrência. Não é só saudável, como é necessário fazer. Em algumas situações, copiar também. Tem uma frase que se diz, copia, mas faz diferente. Eu gosto mais dessa, tá? Por quê? Outra coisa que eu gosto muito de falar, Olavo, quem só copia, e na melhor das hipóteses, vai chegar a ser segundo lugar. Nunca vai ser primeiro. O líder de mercado sempre é quem inova. É quem corre mais riscos e colhe mais resultado. Quem só copia nunca vai ter liderança, porque esse lugar é de quem inova. Então, se você pega todos os exemplos de empresas que modelaram seus negócios baseado em cópia, ela nunca vai ser líder de mercado. E você pode perceber que as empresas que são líderes de mercado são aquelas que fazem alguma coisa diferente. E o mercado valoriza isso. O mercado gosta do que é diferente, tá? Então, a dica que eu deixo também para o empreendedor é que não há nada de errado de você analisar a concorrência. Isso, inclusive, dentro do marketing, é uma ferramenta que a gente chama de benchmarking. Mas benchmarking não quer dizer copiar, quer dizer analisar e melhorar. Porque se eu tenho uma oportunidade de ir na empresa concorrente, eu vou querer saber como é que eu faço melhor, não é como eu faço igual. Porque se aquela empresa ela também está pensando em melhorar, quando eu copiar o que ela está fazendo, ela está fazendo uma coisa melhor. Então, o desafio do empreendedor é sim olhar a concorrência. Se um concorrente fez algo interessante, bom, tiver que copiar, pensa como é que eu faria melhor. Porque o copiar não é suficiente. Tá? Mas faz parte, é importante e é saudável para as empresas fazerem esse acompanhamento, análise e estar sempre observando a concorrência. Então, assim, não é escancarado, não é algo assim, vou copiar, porque, por exemplo, a gente falou de Carolices também, se eu vejo de repente que ela está vendendo pra caramba, se eu colocar uma loja de bolo, sei lá, como é que a gente fala o segmento dela? De alimentação, salgados. De alimentação, isso. Sim. Se eu colocar ali do lado dela, eu tenho aqui na Coama, eu vou botar, do lado da Carolices, eu vou botar a minha loja, eu vou botar ela cor de rosa, vou botar um nome, não sei o que, Delícias, e vou vender bolos. Vou botar, inclusive, uma prateleira bem na frente. E aí? Não é sustentável. Pode ser que no primeiro momento ela tenha uma demanda de pessoas por curiosidade. Porque é uma coisa, inclusive, que é muito particular nossa. Nós somos muito receptivos ao que é novo. Tá? Isso. Então pode ser que ela tenha uma demanda inicialmente por conta da novidade. No momento que as pessoas chegarem lá e se frustrarem, porque o ponto é esse, é ter o primeiro contato com o cliente. Às vezes o cliente daqui ele não tem tanta resistência a te dar uma oportunidade de um primeiro contato. Mas se você frustrá-lo, ele não vai te dar o segundo, tá? Então, se alguma empresa abre à frente, ao lado da Carolícia, querendo copiar o modelo de negócio dela, não é sustentável. Na minha opinião, não daria certo. Se alguém me propusesse isso, eu de forma alguma faria. O que eu procuraria fazer no mercado é entender o que não está sendo feito ainda, né? Mesmo que, Felipe, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou sem emprego, eu preciso fazer. O que o mercado está precisando? De novo, a empresa, ela não existe para me sustentar, tá? Ela tem que atender a necessidade das pessoas. Alguma necessidade que não está sendo atendida inteiramente, porque pode ser, está atendendo, mas não está atendendo bem. Ok, então eu vou lá e atender bem. Eu crio esse diferencial e aí eu lanço a minha empresa. Aí isso justifica, tá? Felipe, eu queria que tu repetisse isso aí, porque eu acho muito interessante. A empresa não existe para me sustentar. Isso é fundamental. Sim. A gente tem que entender que o empresário, o resultado dele é consequência de resolver o problema das pessoas. E isso a gente tem que estar muito claro. Não por um acaso, Olavo, muitas vezes eu assumi despesas que não eram minhas, erros que não foram na minha empresa, mas que eu sabia que para o meu cliente naquele momento era importante que eu fizesse isso, porque, de novo, o resultado da minha empresa é consequência da satisfação do meu cliente, do resultado que eu entrego para ele. E não por um acaso também, eu tenho um cliente de 10, 15 anos, entende? Eu tenho, às vezes o cliente chega assim, Felipe, eu tenho um projeto, eu queria fazer um projeto de um mês com você. Eu não tenho tanto interesse pelo cliente de um mês, porque primeiro eu tenho uma curva de aprendizado tão grande para entender a necessidade dele. Então todo empresário deveria pensar que ele tem que conquistar um cliente para sempre, porque é muito mais complicado, é muito caro a gente ter que conquistar cliente todo dia. A melhor coisa é a gente conquistar o cliente e a gente manter aquele cliente. Isso é um desafio muito grande e passa por entender que a minha razão de existir
é resolver um problema daquela pessoa. No nosso mercado, a gente sofre muito na área de marketing de comunicação, falando bem prático. Vou falar com um empresário e ele fala assim, não quero investir mais em rádio porque ninguém ouve mais rádio. Só que ele está falando isso porque ele não ouve mais rádio, mas o cliente dele ouve. E eu tenho pesquisas de mercado na agência que demonstram que quase 50% da população de São Luís ouve rádio diariamente. Então, 50% de 1 milhão de pessoas são 500 mil pessoas. Nenhuma empresa pode abrir mão disso. Tá? Então não é o fato de eu não ouvir mais rádio, eu não assistir televisão, que o mercado não ouça e não assista. Você está falando de 90% de pessoas que assistem televisão, 90%. O negócio é que o mercado, por não ser da área, ele tenta simplificar tudo, imaginando que a internet vai chegar, ocupar o lugar da televisão e ocupar o lugar... Não. Primeiro porque ninguém é bobo. A televisão está aprendendo, a rádio está aprendendo, está havendo uma integração dos canais, está todo mundo aprendendo um com o outro. Então ninguém está chegando para substituir necessariamente o outro. Está todo mundo evoluindo. A internet hoje é totalmente diferente. Você apresenta um programa com o celular na mão, está se comunicando em tempo real, você consegue falar com a pessoa que está com o telespectador. Então os meios de comunicação estão evoluindo para acompanhar isso. O mercado tende a pensar isso. Chegou a internet, vai acabar o meio tradicional. Aí passa um pouco por aquele excesso que eu te falei lá no começo. O mercado vai entender que não é assim. É bem mais complexo. E aí eu preciso, de fato, de um profissional para poder me orientar e me ajudar a definir aonde é que eu tenho que investir meu dinheiro. Eu ia falar justamente isso. Quando você falou, já vai levando aí para esse lado, porque, Felipe, eu também trato com assessoria, também faço essa questão de comunicação para algumas pessoas, né, de forma muito tímida, porque não é assim, digamos que a atividade primeira. Mas uma coisa me chama a atenção quando a gente fala de comunicação, exatamente nesse ponto que você falou. O empresário, ele acha que vai investir em comunicação na televisão, na emissora A, B, C, ou na rádio, ou até na rede social, ou contratar o profissional de marketing, né? Quando de repente eu for precisar, quando for Black Friday, quando for Natal, agora eu não vou precisar, esses primeiros meses do ano eu não tenho um movimento muito bom, então eu não vou nem investir. Então a pessoa abandona. E aí eu já trago o outro lado. Por quê? A gente não vê o Matheus abandonar os veículos de comunicação, a gente não vê, embora o McDonald's muito forte, abandonou o marketing e outros tantos. Coca-Cola, por que a Coca-Cola continua anunciando se ela já é forte, se já está na cabeça da gente? Então, esses dois, um que acha que vai investir só pontualmente e as marcas ultra consagradas que continuam investindo. Pois é, e sabe quem que gosta que o empresário acredite que investir em marketing é ruim? O concorrente. Uhum. Porque se você perceber, e aí eu já demonstrei isso matematicamente, Olavo, se você pega as empresas que mais crescem e as empresas com maior participação no mercado, são também as que mais investem em marketing. Aí tem uma frase que eu gosto de falar, o seguinte: as maiores empresas, elas não são maiores, elas não investem mais em marketing porque são maiores. Esse que é o ponto. As maiores empresas, as empresas que mais crescem, elas não são maiores e investem em marketing. Elas se tornaram maiores por investir em marketing, entende? Uhum. Porque às vezes o mercado tem essa percepção. As empresas que mais crescem, ou as maiores empresas do mercado, elas investem em marketing porque elas são muito grandes. Não é isso. Ela se tornou muito grande porque ela investiu muito bem em marketing. E aí, de novo, você falou diversos exemplos de empresas que poderiam falar assim, não precisaria mais investir. Ela sabe da importância. Não por um acaso que vira e mexe a gente vê Facebook, Meta, WhatsApp investindo em televisão. Um ponto, de novo, o mercado, por não ser profissional da área, ele vê de uma forma muito simples, uma coisa que não é simples, é complexa. Quando você fala em construção de marca, você muitas vezes está falando em momentos em que a pessoa não está querendo comprar teu produto. Você tem que falar com a pessoa em momentos que antecedem a necessidade. Tá? Você falou assim, eu quero comprar um carro. Poxa, será que na hora que eu vou querer comprar um carro é que eu vou fazer pesquisa? Não. Eu passei meses, anos, com marcas sendo construídas na minha cabeça, que na hora que eu me decidir por aonde meu filho vai estudar, qual faculdade que eu vou fazer, qual carro que eu vou comprar, em que supermercado eu vou,
A marca tem que estar consolidada. Então, isso é uma coisa que acontece muito em escolas, né? As escolas concentram seus investimentos na época de matrícula. Errado. Por quê? Porque está todo mundo fazendo isso. Você tem aquela enxurrada de propaganda no período de matrícula, todo mundo fazendo. Qual o diferencial nisso? Não, isso é obrigação. Quais são as escolas, Olavo, que no mercado se destacam? São aquelas que comunicam ao longo do ano. Uma coisa que se fala muito, até por influência do digital, são as taxas de conversão. Eu falo que a melhor forma de você melhorar a taxa de conversão é você investir na sua marca. Tá? Porque é o seguinte, se eu tiver que comprar entre duas empresas, tá? Entre uma empresa que eu conheço e uma empresa que eu não conheço, não tenha dúvida que eu vou comprar na empresa que eu conheço. Tá? Então, eu invisto em marketing ao longo do ano e, eventualmente, eu faço campanhas especiais promocionais em momentos específicos. Mas a minha marca ela não pode ficar com esse vácuo de comunicação, porque entra naquilo que eu falei lá no começo, custo de oportunidade. Eu chego num período de matrícula de escola, eu não vou conseguir aproveitar a oportunidade, tá todo mundo. Aí eu tenho que fazer o quê? Todo mundo faz promoção. Porque a forma que eu vou, é a moeda de troca. Olha, como eu não fiz meu dever de casa, como eu não me comuniquei quando eu deveria ter comunicado, como eu não te mostrei a minha vantagem competitiva quando eu poderia ter mostrado, que era quando nem todo mundo estava comunicando, eu vou ter que te dar um preço aqui, um desconto para você fechar comigo. Entende? Então as coisas fazem lógica agora. Eu tenho que apelar para o preço porque eu não fiz meu dever de casa, eu não investi. Porque eu tenho que sacrificar meu preço quando eu não tenho valor. Esse é um outro ponto-chave. Quando a minha marca tem valor, eu não preciso sacrificar meu preço. Aí a gente pode resgatar de novo o caso da Carolícia. Por que a Carolícia pode vender um pouquinho mais caro? Porque o produto dela é melhor? Sim, mas porque ela tem valor. E as pessoas percebem. Aí fica uma outra dica também para o empresário. Valor é percebido, tá? Se eu construo um diferencial competitivo, Olavo, e você não percebe, isso me tem um custo, isso aqui é um prejuízo. Eu tenho que fazer com que você perceba a minha vantagem. Se eu construo uma vantagem e você que é meu cliente não percebe, aquilo se torna um custo para mim. E como é que eu vou fazer que o Olavo perceba o meu diferencial competitivo? Marketing e comunicação. E eu vou deixar para fazer isso quando todo mundo está fazendo, ou eu vou fazer no momento que ninguém está fazendo? A forma inteligente é você fazer quando ninguém está fazendo. Estende? Eu faço quando todo mundo tiver? Sim, mas eu vou ter mais resultado. Achei perfeito. Você estava falando isso, estou pensando aqui no Mercado Livre, porque a cor amarela, o nome, aquela Shopee também, as cores, quando você pensa em algo, você já vai para essas. Shopee, Mercado Livre e Amazon. Né? São coisas que você imagina quando você já fala. Quando você, por exemplo, fala de assinar um streaming em casa para assistir um filme, já vem Netflix. Então, realmente, o que você fala faz completamente sentido, né? Tá dentro daquilo acho que acredito até que da razão do sucesso dessas pessoas. Isso é importantíssimo. Sim. A gente falar aí da qualificação, do profissional para estar junto, porque estratégia, a gente fala da constância, né? Sim. Não adianta você fazer dieta um dia, 2 dias e não mudar a sua alimentação. Não adianta você fazer uma coisa pontual. Se você quer estar na cabeça das pessoas, você de fato precisa estar aí. Felipe, eu aprendi tanta coisa, e não só para empreender ou montar um negócio, mas até para a carreira da gente. São insights muito importantes. E achei tremendo. Já estou aqui pensando nos cortes, que vão dar muitos cortes bacanas para ajudar as pessoas aliás, eu quero te fazer convite para voltar outras vezes. Um assunto que eu quero voltar contigo a gente falou muito da construção dessa empresa para ela crescer. Beleza, o filho nasceu, tá adolescente, e aí, de repente, alguma crise apareceu, arranhou a imagem, e aí eu preciso reverter essa imagem para que as pessoas, aquela antipatia seja revertida. Se é que isso é possível. Só para deixar um gatilho, um ganchinho para a próxima, é possível mudar esse cenário terrível de visão da empresa? Sim, já tive algumas oportunidades de trabalhar em projetos de gestão de crise que a gente pode compartilhar depois. Maravilha, estou interessado nesse assunto. Portanto, a gente encerra aqui agora. Felipe, obrigado pela sua participação aqui, por esses ensinamentos, esse bate-papo maravilhoso. Eu quase nem falei porque eu fiz questão de ficar só ouvindo você. Eu falo
falo demais. Desculpa se eu falei de... A comunicação é importante. Mas assim, Olavo, foi para mim um prazer enorme. Sabia que seria bom, mas foi melhor ainda. Fico de fato também à disposição. Eu espero ter realmente conseguido contribuir. Porque, de novo, eu acredito que toda a contribuição que a gente traz para o mercado, essas informações, a orientação que a gente dá para o empresário, eu indiretamente ganho com isso, né? Por mais que as empresas que estão assistindo aqui não sejam meus clientes, o desenvolvimento do nosso mercado, as empresas crescerem de uma forma sustentável, indiretamente todos nós ganhamos com o crescimento do nosso mercado. Então, é uma missão que, de fato, eu tenho, faço isso em sala de aula, faço isso em oportunidades como essa e obrigado por estar me ajudando aqui a cumprir um pouco da minha missão também. Eu que agradeço. O arroba do Felipe qual é? Felipe Ladeira. Só Felipe, não Só tem... É Felipe.ladeira. Aí pode procurar tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu tô lá. Aí eu vou te marcar no YouTube também. Pra a gente ter uma marcação de canal, né? Coloca canais... eu não sei como é, né? Mas tem uma coisa assim que a gente bota o arroba do canal e aí fica... referência, eu não sei, alguma coisa assim. Vou botar aqui embaixo para você... participar e assistir os vídeos aqui do Felipe. Brigadão. E eu queria só, por fim, deixar o convite para que conheçam também as minhas empresas, que é a Lamarca, que é uma agência de propaganda, a E-Criativos, que é a empresa de tecnologia, a Nex Estratégia, que é a empresa que trabalha com marca digital e lançamento de produtos digitais, e a QI Mercado, que é a nossa empresa de pesquisa de mercado. E, de novo, muito obrigado. Maravilha. Brigadão. Até a próxima. Até mais. A você, muito obrigado aí pela companhia e por assistir esse vídeo completo, tá? Lembrando que você pode, por favor, olha, vou pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, para que a gente possa crescer ainda mais. Vamos falando de crescimento de empresa, ajuda aqui a gente a crescer também e a se empolgar para a gente fazer mais conteúdos como esse. Comenta, compartilha, dá o seu joinha para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e aí assim, ó, a gente como um foguete cresça cada vez mais. Obrigado, a gente se encontra no próximo episódio. Se quiser dar uma olhada nos episódios antigos, estão aqui do lado, ó. Episódios, inclusive, sobre empreendedorismo para você aprender. Tchau, tchau. Beijo grande. Fica com Deus.